Opinião Sem Medo com o Ricardo Ketzmann, que hoje vai falar sobre as eleições na Venezuela. É isso mesmo, Ricardo? Bom dia. É isso mesmo, João. Bom dia para você, bom dia para o Lucas Ragi, bom dia também para toda a nossa querida audiência. Queria estar aí no estúdio com vocês, mas vocês sabem, É. né? Eu moro na zona rural de Belzonte e quando eu fico sem carro, não tem transporte coletivo para me levar até aí. Então tem que trabalhar de casa mesmo. Faz falta demais aqui nos estúdios, ô Ricardo, mas você tá aqui com a gente, pelo menos no Zoom aí, para dar aquela sua opinião sem medo e opinião sobre as eleições na Venezuela. E aí, são eleições justas, não são? Fala um pouquinho pra gente desse cenário de agora, né, desse momento. Bom, João, primeiro que chamar aquele negócio lá de eleição é uma ofensa para o que verdadeiramente é uma eleição. É um processo totalmente irregular, totalmente manipulado, um processo que já é viciado na sua origem. Porque a partir do momento que você tem um sistema eleitoral que não permite, por exemplo, né, a livre candidatura de opositores, lá você tem um tal de um Conselho Nacional Eleitoral que que permite, né, que concede o direito de um político disputar a eleição. E esse conselho ele é dominado, obviamente, pelo Maduro, ele é um conselho próprio dele, então eles escolhem quem eles permitem que vão disputar as eleições. A gente teve recentemente, todo mundo sabe, as duas principais líderes da oposição que foram presas até, né? Elas foram impedidas de disputar eleições. Joãozinho, para quem não sabe, tem mais de 300 presos políticos na Venezuela. Todo mundo que se aventura a fazer oposição ao Maduro e consegue algum grau de sucesso é imediatamente ou preso ou alijado do processo. Entre aspas, eleição que teve agora, esse pessoal de oposição é uma oposição, sim, porque qualquer coisa que vá de encontro ao chavismo, ao Maduro, pode ser classificado como oposição. Mas está longe de ser uma oposição livre, né? Aquela que um líder qualquer, um giro do povo, de outros movimentos populares, aí sim verdadeiramente contrários ao Maduro, pudesse concorrer. Não é nada disso. Então, assim, não dá para chamar aquilo de eleição, porque, como eu disse, desde a origem já é viciado. E aí, quando você caminha para um processo eleitoral sem controle algum, sem a informação correta, né, sem a abertura dos tais, como ocorre aqui no Brasil, os códigos-fontes das urnas eletrônicas, para saber se elas são manipuladas ou não, se o sistema é legítimo ou não, isso por si só já inviabilizaria chamar aquilo de eleição. Mas aí você tem grupos milicianos armados em zonas eleitorais em que a oposição ao Maduro é maior, esses grupos milicianos eles ficam nas ruas impedindo eleitores de chegarem às zonas eleitorais. Quando você tem o que ocorreu, né, uma queda, uma espécie de apagão na transmissão dos dados, e aí você impede que as urnas sejam apuradas devidamente. Quando você tem claramente, e aí é uma coisa absurda, você tem a ocultação das atas, né? O que poderia comprovar ou não os votos recebidos. Quando você tem isso tudo junto, não dá para chamar aquilo de eleição e muito menos reconhecer como legítimo aquele resultado. Então, ô Ricardo, então a gente pode falar que as eleições não foram limpas, mas tem algum dispositivo, alguma prova que a gente pode falar se foi limpa ou não foi limpa? Não, você tem todas as provas de que não foram limpas, né? Você ter provas que foram limpas é impossível. O João, sabe aquela história do inocente ter que provar que é inocente? É mais ou menos Uhum. assim, né? Você tem todos os indícios, eu acabei de falar, todos eles são muito, muito claros, no sentido de que houve uma manipulação, de que houve adulteração de todos os dados. Repito, a não entrega das atas que poderiam comprovar ou não os votos de cada urna, isso foi escondido, isso não é divulgado. Então é claro que há sim, no mínimo, para ser bem bonzinho, no mínimo, um fato muito duvidoso a respeito. Mas você tem também as pesquisas de boca de urna, né, e pesquisas de órgãos independentes, não dá nem para chamar de institutos, porque eles não são reconhecidos também na Venezuela, eles não podem operar na Venezuela. Todas essas pesquisas davam uma vitória folgada para a oposição, algo em torno de 60%, de 60% a 40%. Então, assim, João, como eu disse, é impossível você provar que houve manipulação, que o processo é ilegal, a partir do momento que você não tem à sua disposição os dados para isso, porque o próprio Maduro não os fornece à população, não os fornece ao mundo, na verdade.
Ô, Ricardo, vai lá teve eleição, cara. Então é a democracia, ué. Pra ter eleição tem que ser democracia. Venezuela não é democracia, não, Ricardinho, ué. O Raj, você sabe que é interessante, né? Vira e mexe eu me pego com o Paulo Leite nessas discussões no Tox, porque ele fala muito em democracia eleitoral. E eu, Ricardo, eu acho que não existe democracia eleitoral e democracia. Né? Democracia não é como gravidez, ou a pessoa está grávida ou não está grávida, não existe meia gravidez. Então, a democracia, a questão não é só o voto. Para você chamar de democracia, você tem que ter algumas premissas, que no Brasil a gente tem. Você tem que ter três poderes independentes. Na Venezuela você não tem. Na Venezuela houve um golpe contra o Supremo à época, houve uma adulteração na formação do Supremo a partir do próprio Maduro. Então, quem está no Supremo hoje, a representatividade não é representatividade de um colegiado, mas sim do Maduro. Você tem o processo eleitoral, como eu acabei de explicar para vocês, totalmente viciado e vinculado ao que o Maduro quer. Esse conselho eleitoral, ele é o que permite as eleições, ele é que permite os candidatos a disputar eleições. Então, você não tem também um poder legislativo independente e legítimo. Nesse momento, se você não tem essa tripartição de poderes, ali por si só você já elimina a possibilidade de democracia. Você fazer eleições neste cenário, mesmo que as eleições, Raj, fossem limpas, mesmo que as urnas fossem corretas, que todo o processo fosse correto, ainda assim você não poderia chamar de democracia. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos 40, 45% da população da Venezuela não tem acesso à internet, ok? Então, essas pessoas não têm como se informar a não ser pela televisão. E a oposição não tem acesso à televisão. Só o Chaves, só ele pode fazer propaganda eleitoral e só ele pode participar da televisão e participa ativamente. Ele fica lá todos os dias, o dia inteiro, falando na televisão. Então, como que você pode chamar de democracia isso? Nesse aspecto, eu afirmo com todas as letras, lá não há democracia, a despeito de terem eleições. Ô, Ricardo, e muitas repercussões hoje em relação à Venezuela. Trazer aqui, ó, o Ministério das Relações Exteriores emitiu um alerta consular para que os brasileiros que estão por lá, eles tomar cuidado, porque ó, no comunicado, Itamaraty pede que brasileiros residentes em trânsito ou com viagem marcada para a Venezuela mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e que evitem aglomerações. Né, em Caracas, né, a gente tem aí várias manifestações em meio a apelos da oposição e da comunidade internacional para que as contagens completas dos votos sejam divulgadas. E tem também um posicionamento de hoje do PT, né, Ricardo? O que o PT disse? Olha, João, é uma coisa impressionante, né? O PT não perde uma única oportunidade de se posicionar do lado errado da história. É um negócio realmente impressionante. Ô, João, o PT soltou uma nota, não apenas reconhecendo as eleições na Venezuela, mas dizendo que foram eleições pacíficas, que foram um processo legítimo. Caramba, isso todo mundo sabe que não ocorreu. O próprio PT sabe que isso não ocorreu, e no momento em que ele se posiciona dessa forma, ele não está apenas chancelando as eleições fraudadas na Venezuela, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, a gente entende que democracia é assim. Ô, João, eu vou abrir aspas para um trechinho, né, dessa nota do PT a respeito das eleições na Venezuela. Uma jornada pacífica, democrática e soberana. Caramba, tem que ter muita má-fé intelectual para poder soltar uma nota nesse sentido. E repito, João, isso aí me permite pensar que o conceito de democracia para o PT é aquilo que a gente está vendo lá. E se é o partido que está no poder, é um dos dois maiores partidos hoje do Brasil, caramba, o que pode ser do próprio país, do próprio Brasil, nas mãos de um partido que acredita que isso é um processo pacífico? É de doer. Eu sinceramente, o PT, ele se cala, porque assim, até então eu estava calado, né? O presidente Lula, o governo brasileiro soltou uma nota bem, bem tímida a respeito, mas estava calado, não estava se manifestando em favor daquilo. E a gente sabe que o PT jamais soltaria uma nota dessa se não houvesse o aceite do presidente Lula. Ele não precisa assinar a nota. Mas sem o aceite dele, isso não ocorreria. Eu estava dizendo o seguinte: o PT ele se cala de forma conveniente
e de forma conivente para todas as barbaridades, todas as atrocidades cometidas por amigos, entre aspas, deles, né? A gente vê isso com relativa frequência em outras ditaduras do mundo, aqui da Nicarágua, quando ele se alinha ao Hamas, na guerra lá com Israel, quando ele se alinha ao Irã, à Rússia, à China. A gente vê esse comportamento do PT. Mas nesse caso ele não ficou calado. Como ficou agora? A gente teve um atentado cruel, horroroso. 12 crianças israelenses foram mortas por foguetes disparados pelo Hezbollah. O PT não emitiu uma nota. O presidente Lula, que todo dia vai à televisão, vai às rádios condenar o que ele chama de genocídio que Israel está fazendo lá em Gaza, ele ficou calado com relação a essa morte dessas crianças. Então, assim, ficar calado já é um ato condenável, mas se manifestar de forma favorável ao que aconteceu na Venezuela agora, sinceramente é lamentável e prova de que é incorrigível. O PT é um partido incorrigível nesse aspecto. Ô Ricardo, ainda nas repercussões, né, no dia de hoje, dessa situação na Venezuela, a Organização dos Estados Americanos afirmou hoje que não reconhece o resultado das eleições, né, anunciados aí pela Justiça Eleitoral venezuelana, e apontou aí haver indícios de que o governo Maduro distorceu o resultado. Além disso, nós tivemos também, viu, Ricardo, que hoje, né, um dia depois das eleições presidenciais, o governo da Venezuela decidiu expulsar os representantes diplomáticos de Argentina, do Chile, da Costa Rica, do Peru, do Panamá, da República Dominicana e do Uruguai, que contestaram o resultado das urnas. E aí, só para a gente finalizar, esse não posicionamento, né, do presidente Lula, que até agora não se manifestou ele mesmo, né, por ele mesmo, você até citou aí que a nota do PT não sairia sem o aval dele, mas esse não posicionamento dele pode gerar alguma consequência no Brasil em relação à Venezuela e aqui na América do Sul, como é que fica a situação? Ô, João, sinceramente, a manifestação tardia, porque vai ter que vir uma hora do próprio presidente Lula, em termos diplomáticos para o Brasil, não faz diferença nenhuma, porque aquela célebre frase, né, que foi cunhada por um diplomata israelense, acho que lá em 2014 ainda, na época da presidente Dilma, chamando o Brasil de anão diplomático, isso é verdade. O Brasil é irrelevante na diplomacia mundial. As grandes nações, as grandes democracias estão se lixando para o que o Brasil pensa. Mas rebaixa a imagem do Brasil, obviamente, né, porque a gente, querendo ou não, a gente está entre as 10 maiores economias, a gente está entre as maiores populações do mundo. Então, assim, rebaixa o Brasil, não que afete de alguma forma as nossas relações. Agora, em termos de América do Sul, é catastrófico, porque o Brasil é um líder regional. O Brasil é o líder regional, é a grande nação, é a grande economia, que deveria dar o bom exemplo e não dá, se rebaixa outra vez sob critérios que não condizem minimamente, eu não vou nem falar com questões democráticas, né? Porque o presidente Lula outro dia disse que democracia é um conceito relativo. Bom, deve ser para ele, mas questões humanitárias. O que está em curso na Venezuela há muito tempo agride os direitos, os mais básicos direitos humanos. Tá aí, gente, Ricardo Ketzmann na coluna Opinião Sem Medo. Ricardo, muito obrigado. Obrigado eu. Abraço, João, abraço, Raj, abraço para toda a nossa audiência. Excelente semana para todo mundo. Para você também. Opinião Sem Medo.